De volta com o Bem Assim, agora chegou a hora do quadro Neuro e Mais. Mais uma quarta-feira, mais um quadro Neuro e Mais, e hoje a gente vai conversar sobre a rotina de uma mãe atípica. E aqui ao meu lado eu já estou com ele, Dr. Rodrigo. Seja muito bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Mara, bom dia a todos os telespectadores, bom dia, Sheila, tudo bom? Bom dia. Obrigada pela sua presença. E ao lado do Dr. Rodrigo, a gente tem a Sheila. Seja muito bem-vinda, Sheila. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Hoje é dia da gente conversar um pouquinho sobre a rotina de uma mãe atípica, né? Mais uma história para a gente se emocionar com certeza aqui e admirar também bastante no nosso quadro de hoje, né, Dr. Rodrigo? Exatamente. Eu acho que quando a gente mostra o que a mãe atípica passa, a gente cria empatia nas mães que são típicas e compreender a situação, poder auxiliar, dar um suporte também para essas mães que muito precisam. Verdade. Sheila, você pode compartilhar com a gente um pouquinho sobre como foi descobrir? É o Gabriel, né, que é o seu filho. Isso. Tem quantos anos o Gabriel? 4 anos. 4 anos. Como foi descobrir que o Gabriel era uma criança atípica? Assim, enquanto ele era bebê, eu não notava nada que fosse de diferente, né? Mas a partir de 1 ano, o Gabriel começou a apresentar alguns sinais que me chamavam a atenção. Tipo, ele não apontava, ele sempre usava a gente como instrumento, né, para pegar as coisas para ele. Ele sempre teve atraso de linguagem, ele não desenvolvia fala igual a uma criança de 1 ano. E não dava atenção para os brinquedos. Ele não brincava, como a gente fala hoje em dia, né, depois que a gente começa a ter um conhecimento, ele não dava funcionalidade aos brinquedos. Ele apenas brincava com objetos de casa. Até os brinquedos ele só fazia apenas empilhar. E quando eu chamava ele pelo nome, ele também não atendia. E aí sempre ficava aquela atenção, né? Não, algo tem de diferente, algo tem de diferente. Então, como ele foi um bebê, que o período de desenvolvimento dele foi o ano da pandemia, aí sempre fica aquilo, é a pandemia, é a não socialização com outras crianças. E só que o tempo vai passando, né? Aí quando ele completou 2 anos, eu disse, não, tem que procurar um profissional porque algo está chamando a atenção. Aí foi quando eu comecei a busca. Aí com 2 anos e 10 meses ele foi diagnosticado com autismo grau de suporte 1, né? E após as terapias, hoje Gabriel é uma outra criança. São os sintomas que, inclusive, a gente já citou aqui, né, doutor Rodrigo? A gente tem transmitido muito conhecimento, mostrando quais são todos esses sinais e sintomas que a criança no espectro apresenta, né? Se parece que não ouve, a gente chama parece que não ouve, o brincar não funcional. As mães, quando tem o diagnóstico, elas começam a estudar muito, começa a ficar muito técnica. O enfileirar dos objetos. Isso. Alguns podem ter uma questão alimentar de seletividade, não sei se o Gabriel teve, né? A questão da rejeição. Alguns podem ou não ter a questão do excessivo sensibilidade a barulho, a toques, a sons altos. Alguns podem ou ter a questão do sono, o transtorno do sono, não dormir bem, para a gente observar o quão é um espectro e que nem todas as crianças terão todos os sinais. Sim. Então a gente vai juntando, né, um pouquinho a questão da dificuldade na socialização e na comunicação, associada a esses comportamentos repetitivos de enfileirar objetos. E a Sheila foi uma coisa importante que a gente vê muito hoje em dia, essas crianças com 4, 5 anos, os pais e as mães tentando procurar na pandemia, né, a questão da criança ter todos esses comportamentos. Sim. E não justifica. A criança da pandemia tem um atraso para falar. O pai e a mãe falam em casa, ela mora com os pais. A criança da pandemia enfileirou objetos. Por quê? Enfileirou objetos por causa da pandemia. A questão de socialização. A gente naturalmente, quando ser humano, tende a buscar o outro, tende a socializar. Então a pandemia, apesar de a gente ver muitos pais, é super comum buscarem justificar a pandemia para todos esses comportamentos da criança, não justifica, né? São comportamentos do espectro mesmo. E é bem interessante até falar isso, porque foi até uma expressão que eu já escutei bastante. Bebês da pandemia, né? O pessoal falava bastante e achava que por conta dessa falta de socialização com outras crianças, dessa ida mais tardia para a escola, que é aquele espaço de convivência e de socialização, pudesse acabar afetando, né, o desenvolvimento dessas crianças. Mas aí o doutor Rodrigo já chegou para a gente, já explicou que não, né? Não justifica. A criança tem o pai e a mãe em casa, que ele tem que ser experimentar, né, para socializar. A pandemia não justifica, a mãe fala e a criança não parecer que não ouve.
São bebês realmente que estão no espectro e a pandemia veio para confundir a cabeça da gente, mas eu não justifico os comportamentos, não. Tá. Sheila, você comentou que você passou a perceber, né, os sinais do Gabriel ali quando ele já estava com um ano e alguns meses, né? É normal realmente ser nessa idade que a gente começa a perceber os sintomas, doutor Rodrigo? A gente geralmente observa os sinais com 12 meses, entre 1 ano e 1 ano e meio, 12 e 18, né? E a literatura fala que a gente pode fechar o diagnóstico com 1 ano e meio, né? Então, assim, o diagnóstico aos 3 anos já é um diagnóstico tardio. Sim. Então, quanto mais precoce, melhor. Realmente, o que a Gabriela apresentou é o que a gente mais vê em comum. Com 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, a gente observa todos aqueles sinais que as mães começam a notar desde a época mais comum. E Sheila, como é que foi para você e para sua família ter esse diagnóstico? Foi um baque, foi um choque, como acontece com muitas famílias? Não, assim, pra mim, na realidade, a gente meio que se assusta, né? Sim. Quando recebe, mas era o ponto no i que eu precisava, porque a dúvida sempre existiu. E assim, quando eu tive o laudo dele, eu disse, não, então é a conclusão daquilo que eu já suspeitava. Então, negar só iria atrasar o desenvolvimento do meu filho, foi assim que eu pensei. A gente, às vezes, se pergunta, né, e tal, mas foi tranquilo, foi quando eu comecei a busca pelas terapias, porque daí eu comecei a dizer assim, não posso perder tempo. Porque quanto mais eu evoluir o meu filho, mais ele vai ser inserido na sociedade, né? Então foi o que eu tentei fazer. Hoje Gabriel tem uma jornada de terapias de 20 horas semanais. É muito cansativo, tanto para a mãe como para a criança, né? Mas é as necessidades dele, assim, quando a gente começa a ver o desenvolvimento. Quando você começa a ver assim, a recompensa de todo o esforço, resultados, vale né? a pena, muito. Doutor Rodrigo, eu acho tão interessante quando ela fala isso, né, de aceitar o diagnóstico e de correr atrás o quanto antes. Porque a gente sabe que, infelizmente, a gente vê, inclusive, alguns casos de pessoas próximas que acabam negando, né, esse diagnóstico e acaba até prejudicando essa própria criança nesse desenvolvimento, né? É porque existe muito tabu na questão do autismo. As pessoas acham que o autismo é aquela criança incapaz, que tem retardo mental, né, que não vai desenvolver e que era um bloqueio e que gera, na verdade, na criança um atraso pior ainda. Então, o diagnóstico precoce, a intervenção precoce, faz com que a criança tenha um desenvolvimento extremamente adequado. Que a criança, eu falo que tem crianças nossas no espectro, a gente não pode falar isso ainda, mas a gente estimula tão bem que quando a gente vai ver, não vê quase sinal nenhum do espectro mais, não vê nenhum sinal do autismo tão bem estimulado. E isso acontece, né? Então isso é importante para os pais. O meu, quando eu ando com ele nos locais, as pessoas dizem, tem certeza que ele tem 4 anos, ele já lê absolutamente quase tudo. Então, assim, ele faz muita coisa, ele é bem desenvolvido mesmo, muito independente. 4 anos, né? Bem estimulado. E as pessoas dizem, mas... Eu digo, mas só sabe os pontos e a necessidade dele quem convive no dia a dia. Verdade. E o que você passou também, né, Sheila? Porque a gente sempre fala para as mães, terapia que não cansa a criança não está bem feita. É que nem academia. Tem que cansar a criança e a mãe. Porque é um estímulo intensivo. Não, a criança é submetida a muito estímulo. E ela tem que realmente ser um pouco cansada. Porque se a criança era terapia bem, é como na academia. Não foi bem feita a terapia. Você saiu sem dor, né? Não, tem que realmente cansar. É uma situação temporária, né, de carga intensiva, depois se estimulou bem, vai diminuindo aos pouquinhos, até a gente chegar no equilíbrio. Agora, realmente, o começo tem que ser uma coisa bem intensiva para dar uns ganhos que a criança precisa para não perder o cérebro, o tempo de cérebro que a gente tem. Hoje, quais são as terapias que o Gabriel faz, Sheila? Hoje ele faz TO, fono, psicomotricidade e psicóloga e faz a ecoterapia. Ainda são terapias que realmente ajudam, que trazem benefícios, doutor Rodrigo? Sim. Todas as terapias que o Gabriel está fazendo estimulam muito, cada um na sua área, mas sempre buscando desenvolver as habilidades da criança. É muito interessante quando existe esse estímulo que o Gabriel está tendo adequado com vários profissionais, que é um sonho para muitas mães, né, Sheila? A maioria, infelizmente, ainda não tem acesso. A gente está lutando para que isso aconteça com todas as mães, que a gente consiga que essas mães tenham acesso, para que a gente tenha mais crianças desenvolvidas, mais crianças independentes. Esses estímulos, cada um na sua área, adequados, fazem a criança se desenvolver muito. A criança evoluir e dar saltos que às vezes surpreendem a gente, de tão positivo que é. Às vezes a gente acha, tá só brincando em uma besteira, não sabe o quão aquilo gera de ganho para a criança de habilidades. Verdade. Eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho sobre a sua rotina, né? Você falou que é uma rotina bem intensa, cerca de 20 horas semanais dedicadas, né, às terapias. Isso. Como é que se dá essa rotina de vocês?
assim, é cansativo, a gente dá um jeito, né? Como eu sou servidora pública, eu consegui judicialmente, que é um direito da mãe do autista, ter a redução de carga horária, então eu tive. Eu trabalho um horário só hoje, porque eu sou servidora de 40 horas, eu trabalho 20 horas e 20 horas é dedicada ao Gabriel nas terapias, porque a dedicação não é só aí, né? Sim. E o outro horário, ele está na escola, ele estuda já, né? Já está estudando. E assim, é muito cansativo, mas é uma rotina. É acordar cedo, é dormir cedo e é tentar se habituar. E as terapias, elas acontecem desde a segunda-feira? De segunda a sexta. De segunda a sexta. É, a manhã Ele tem inteira. toda uma rotina. Toda uma rotina. E junto às terapias também a escola. A escola. Isso é muito importante, Isso é doutor importante, Rodrigo. até porque a criança no espectro, ela gosta de rotina. Então, se você queria aquilo certinho para a criança, de manhã terapia, tarde escola, de segunda a sexta, ela cria aquele hábito e até se adequa melhor para as terapias para responder. Porque essa rotina, esses ritos, ele saber o que vai acontecer, a previsibilidade é importante no espectro. A gente trabalha muito isso, a previsibilidade. Explicar para a criança o que vai acontecer, ele saber o que vai acontecer, para evitar que ele tenha alguma crise ou desregule. Né? Então, assim, esse estímulo adequado, intensivo, associado a uma escola bem boa para ajudar na socialização, é de extrema importância para a criança desenvolver, estar no caminho correto. Antes eu não fazia isso, tipo, eu achava que ele não entendia pela idade, então eu não explicava ele o que ia acontecer no outro dia. E às vezes gerava algumas crises. Eu chegava com ele, ele não queria descer do carro. Eu hoje não quero ir, mamãe, não quero. Mas assim, depois que eu passei, antes de dormir, olha, vamos dormir, que amanhã a gente tem as tias, vai precisar acordar cedo. Então hoje ele já acorda super de boa, cedo, já chega nas tias, já não tenho mais dificuldade nenhuma. Já sabe como é que vai ser a agenda daquele dia, Já sabe, né? já. E até nos finais de semana ele já deduz que é final de semana, mas tipo, no domingo quando ele vai dormir, ele já repete, vamos dormir que amanhã tem as tias. Então, assim, já é uma rotina. Quando sai de lá, eu já vou conversando com eles antes que a gente vai para casa, tomar banho para almoçar. E quando chega em casa, ele já faz tudo certinho. É muito interessante essa questão do diálogo também, né, doutor Rodrigo? A mãe, às vezes, acha que a criança é pequena, não compreende o que você está explicando. Pelo contrário, a gente tem que... O autista, ele não tem comprometimento de inteligência. Às vezes é mais inteligente que eu e você junto. E eles gostam de saber o que vai acontecer, de prever, da previsibilidade. Então, a dica para os pais é sempre conversar com seus filhos do que está programado para o dia seguinte. Sim. Como a Sheila falou, amanhã iremos fazer isso. E tente cumprir, porque quando foge dessa rotina, a criança pode desregular. Ele cobra? Cobra. É um acordo que ele cumpre fielmente e a gente tem que cumprir também. E ele tem uma memória, assim, que você não acredita. Você fala algo e acha que ele vai esquecer, mas ele guarda. E depois ele vai lá e cobra? Cobra. É muito interessante, né, gente? Esse é o autismo, né? Deixa a gente cada vez mais surpreso com o quão surpreende a gente. Exatamente. Eu costumo até dizer isso, que às vezes a gente aprende muito mais com ele do que eles com a gente. Ai, que lindo. E será que o certo... é uma lição, assim, tudo, em todos os aspectos. Eu falo que o certo é ele, tá cumprindo a palavra dele. A gente não tá cumprindo a nossa. Verdade mesmo. Como é que foi, assim, Sheila, quando você, né, iniciou todas as terapias, todo o tratamento do Gabriel, como é que foi até para a própria família também, né, se adaptar a essa nova rotina? A família é uma luta também, né? A gente tem uma luta com a família, com a sociedade, é uma luta constante. A aceitação deles também foram tranquilos. O problema maior é eles entenderem como funciona o espectro. Sim. Porque, às vezes, tem coisas que as crianças autistas fazem pelo autismo, mas tem coisas que fazem pela idade mesmo, que ele é criança. Então, ele vai ter alguns comportamentos que não é do autismo, é da personalidade dele. Então, às vezes, tem que ser entendido dentro de casa. Porque, às vezes, o pai quer fazer tudo o que ele quer, né? Quer agradar de qualquer jeito. Que não pode, porque ele tem que ter limites, ele tem que ter regras. Né? Até porque ele é esperto demais e ele pode usar daquilo sempre que ele quiser algo, né? Então, assim, educar às vezes é meio complicado, porque um quer paparicar mais, outro já diz que o que está fazendo é frescura demais, né? Que porque está agindo daquele jeito. E, assim, tudo é conversa. Até a mãe mesmo, antes, muita coisa eu não sabia lidar com ele. Então, eu tive que ler, eu tive que estudar. Tive que também fazer terapias para poder eu saber lidar com ele, porque às vezes eu não entendia.
Às vezes eu queria obrigar ele a fazer algo que nem a gente obriga uma outra criança, e aquilo gerava uma crise que acabava ele se descontrolando e eu também. Então levou um tempo para eu poder entender. Hoje em dia já tem coisas que eu deixo ser no tempo dele. Ah, não quer calçar o sapato agora. Tá bom, a mamãe vai esperar, mas você só vai sair se calçar o sapato. Então, tipo assim, aí eu espero e com 5 minutos ele diz, tá bom, mamãe, vamos calçar o sapato. Mas se eu for impor, então eu posso gerar algo muito estressante, tanto para mim como para ele. Isso pode ser de choro, de vômito, de birra, de coisas assim que eu não entendia. Sim. Ou seja, a educação também acaba sendo um desafio, né, doutor Rodrigo? E achar esse ponto de equilíbrio é muito difícil, né, Mara? Acho que ele deve vivenciar isso entre o que é comportamento do autismo e o que é comportamento de uma criança que está em desenvolvimento, que quer ter as vontades dela, vai ter as birras dela, que vai ter as frustrações dela. E a família conseguir entender que nem 8 nem 80, né? Nem ceder sempre, também nem ser sempre tão rígido, é o ponto X de a gente conseguir tratar bem o autismo, conseguir encontrar esse equilíbrio, e não existe receita de bolo. Cada criança vai ter seu ponto de equilíbrio. Cabe aos pais, aos terapeutas estudar esses comportamentos da criança para ver esse ponto onde é que chega. Muito bem, para a gente fechar aqui esse nosso breve bate-papo, queria que você compartilhasse sua mensagem com outras mães atípicas também que passam, né, pela rotina que você também passa. Assim, a mensagem que eu tenho a dizer é: quanto mais precocemente aceitar o diagnóstico do filho, mais evolução esse filho vai ter. Não negue, não é fácil, a gente sofre aquele luto, né, mas é um período. E assim, corra atrás, porque não é fácil. A gente não consegue terapia fácil, a gente não consegue inserir o filho fácil, mas é uma luta. Se ser mãe típica é luta, ser mãe atípica é o dobro. Então, assim, é uma luta sem tempo, não tem tempo. O tempo é a evolução dele. Então, assim, não perca tempo, porque tempo pode custar muita coisa no desenvolvimento dele. É um belo resumo, né, doutor Rodrigo? Com certeza. Uma dica até para a sociedade, né? Para a gente poder ter mais empatia, mais compreensão, mais paciência, né? Que é importante, para aceitar e, às vezes, dar o suporte a essas mães, essas crianças que podem ter crise em qualquer local, no avião, no ônibus, no parque, na praça, e não olhar com julgamento, e sim olhar, às vezes, com apoio. Quer alguma ajuda? Posso ajudar em algo? E, às vezes, só o silêncio já é uma grande ajuda, né, É Sheila? verdade. Pra gente não criticar. E as mães não se importarem com esse julgamento, porque no início eu me importava. O que as pessoas iriam achar. Hoje em dia, para mim, o que as pessoas vão achar não importa. Problema delas. Problema delas. Porque são elas que têm que aceitar. Verdade. Exatamente. Muito bem. Ai, obrigada, Sheila, pela Nada. sua participação, pelo seu depoimento, por compartilhar um pouquinho da sua história e por inspirar, tenho certeza, que muitas mamães também que estão nos assistindo. Doutor Rodrigo, para a gente fechar, vamos relembrar as redes sociais. Vamos lá. Muito bom bate-papo, Sheila. Obrigado. Obrigado, Mara. Rodrigo Araújo Neuro, né? Para o pessoal seguir, dar uma olhadinha, que a gente compartilha algum conhecimento sobre o espectro também. Muito bem. Obrigada. Até a próxima quarta-feira. Até a próxima Até. quarta. Bom dia. E olha só aí, pessoal. Esse, então, foi o nosso quadro Neuro e Mais de hoje. Muito bom, né, gente? O nosso quadro Neuroimagem de hoje, a gente aprendeu muito e conheceu mais uma história encantadora, inspiradora também. E assim a gente encerra por aqui o nosso programa Bem Assim. Amanhã estaremos de volta a partir das 9 da manhã. Eu te espero aqui na telinha da TV Mar. Tchau, tchau.